Olá, hoje é domingo, dia 29 de janeiro de 2023. O meu nome é Daniel Baraúna e essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Na aula de hoje, daremos continuidade ao estudo que temos feito desde o início desse ano. Esse estudo, ele é baseado primeiramente na Bíblia Sagrada, mas nós utilizamos também como apoio o livro O Evangelho na Vida, A Graça de Deus Transforma Tudo, do reverendo Timothy Keller. Esse livro ele é composto por 8 capítulos e hoje nós daremos início ao 4º capítulo, que fala sobre comunidade, o contexto para a mudança. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração. Senhor, gratos somos a Ti pela oportunidade que Tu nos está dando de podermos aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti nesse momento que Tu possas abrir os nossos corações para que possamos entender e receber essa mensagem, esses ensinamentos, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, também, que Tu possa nos abençoar com sabedoria, para que possamos colocar em prática aquilo que iremos aprender. É o que Te pedimos nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Então, como íamos falando, o reverendo Timothy Keller, nesse livro, mais especificamente nesse capítulo, ele fala sobre comunidades cristãs. Podemos destacar 2 tipos de comunidades cristãs que aparecem no Novo Testamento. A primeira comunidade é chamada de o Corpo de Cristo, que é composta de pessoas que deliberadamente compartilham a vida juntos, formando um organismo onde cada membro desempenha sua função. Alguns autores se referem a essa comunidade como igreja visível. Além dessa comunidade, também o autor destaca outra comunidade denominada o Povo de Deus, que é formada por aqueles que foram criados pela fé por meio do Evangelho de Deus e é composta por todos os eleitos, aqueles que são verdadeiramente regenerados, também chamados de igreja invisível por outros autores. Mas, nesse momento do nosso estudo de hoje, nós iremos dar ênfase ao corpo de Cristo, ou seja, a igreja visível. Nesse sentido, o autor Timothy Keller nos traz algumas práticas de construção da comunidade cristã, ou seja, são exemplos de ações, sempre baseados nos ensinamentos bíblicos, que podem nos ajudar a construir uma comunidade cristã. O autor nos mostra que, para que possamos identificar mais facilmente na Bíblia essas instruções, essas práticas, nós podemos observar sempre os versículos que possuem algumas expressões específicas. Por exemplo, a expressão uns aos outros, ou a expressão uns dos outros, ou então a palavra mutuamente. Essas expressões, elas são muito comuns em versículos que se referem à comunidade cristã. Então,
a primeira prática que o autor nos traz é afirmar as qualidades, as habilidades e os dons uns dos outros. Essa prática ela pode ser encontrada em Romanos, capítulo 12, versículo 10, cuja uma parte fala preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, nesse versículo, a expressão uns aos outros está relacionada com o termo preferindo-vos em honra. Ou seja, o autor traz a reflexão para nós no sentido de que será que estamos mais focados em elogiar os outros ou em receber esse mesmo tratamento? Então, ele destaca aqui nesse ponto a importância que tem para nós, ou melhor, para a comunidade cristã, que nós afirmemos sempre as qualidades, as habilidades e os dons uns dos outros, né? Um reconhecendo as habilidades e os dons uns dos outros permite com que possamos construir uma comunidade cristã. Dando continuidade, um outro ponto que o autor traz, que ele fala aqui, é sobre afirmar a igual importância uns dos outros em Cristo. Ou seja, ele fala da importância de sempre afirmarmos que todos temos igual importância em Cristo. Ele traz como exemplo no capítulo que está na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 25, que fala: com igual cuidado em favor uns dos outros. Mas cabe a reflexão aqui: será que realmente damos importância igual a todos os irmãos na igreja? Essa é uma reflexão que nós sempre devemos ter durante durante os momentos em que estamos interagindo com outros irmãos na igreja, porque é nossa obrigação ter um cuidado igual com todos eles, ou seja, dar uma importância, afirmar uma igual importância para todos. Um outro ponto que ele fala aqui é sobre afirmar uns aos outros por meio de afeição tangível. É a forma que ele define a prática. Essa prática ele extraiu do livro da carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, que fala: antes sede uns para com outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Então, o apóstolo Paulo, nesse versículo, ele destaca o fato de que devemos ser compassivos. Mas, para ser compassivo, em termos práticos, não se limita de forma alguma ao fato de apenas termos compaixão. Apenas ter compaixão seria insuficiente. O convite que nós devemos fazer é para sempre procurar demonstrar compaixão. Esse é o ponto que o apóstolo Paulo nos traz.
E o autor observa esse versículo e fala da questão de que nós temos que mostrar afeição de uma forma tangível, ou seja, temos que demonstrar na prática essa compaixão. Não adianta apenas sentir, temos que demonstrar também de forma prática a compaixão uns aos outros. Um outro ponto que o reverendo Timothy Keller traz é sobre a questão de compartilhar o espaço, os bens e o tempo uns com os outros. Ele traz como base para essa prática o versículo que está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 9, que diz: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Porque para sermos hospitaleiros verdadeiramente, não basta apenas compartilhar o nosso espaço. Temos que saber também compartilhar os nossos bens e principalmente o nosso tempo uns com os outros. Isso sim seria ser hospitaleiro de uma forma plena. Mas o versículo não fala só para sermos hospitaleiros, fala também para não murmurarmos. Então, nesse momento, eu gostaria de deixar também essa outra reflexão, que é a seguinte: será que nós temos o hábito de compartilhar todas essas coisas e, além de compartilhar, fazer isso sem murmurar em nenhum momento? Essa é mais uma reflexão que fica para nós. Um outro ponto que o autor também nos traz é sobre compartilhar as necessidades e os problemas uns dos outros. Esse ponto ele se baseia na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que diz: levai as cargas uns dos outros. Esse versículo ele é bastante abrangente, pois existe uma mutualidade relacionada à expressão levai as cargas, porque muitas vezes ficamos felizes quando outras pessoas nos ajudam a levar as nossas cargas. Porém, nem sempre estamos dispostos a ajudar os nossos irmãos para que eles possam carregar as cargas também. Entretanto, em uma comunidade também encontramos pessoas que são ao contrário, ou seja, pessoas que gostam de ajudar outras pessoas a levar as suas cargas, porém não permitem, não dão brecha para que outras pessoas possam ajudá-lo a levar as próprias cargas, ou seja, aquela pessoa que ajuda os demais, mas que não permite ser ajudado. Então, é importante que nós não sejamos nem de uma forma e nem de outra. Pelo contrário, que possamos, ao mesmo tempo, ajudar os outros, mas também permitir ser ajudado. Então fica aqui a reflexão: será que estamos dispostos a ajudar os outros da mesma forma que estamos dispostos para receber ajuda? Será que essa disposição é igual? Será que tende mais para um lado? Será que tende mais para o outro? Então fica aqui também
essa reflexão. Outro ponto também destacado pelo reverendo Timothy Keller trata sobre compartilhar as convicções, o modo de pensar e a espiritualidade um dos outros. Esse ponto está baseado na Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que fala: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Esse versículo nos ensina que nós devemos ler, debater e estudar a Bíblia juntos, até que ela molde nosso modo de viver juntos. Então, é o que fazemos na nossa escola bíblica dominical. Nós lemos, debatemos e estudamos a Bíblia juntos, como uma comunidade cristã. Então, aproveitando a oportunidade, estamos sempre convidando a vocês que participem também das aulas presenciais, não se limitem a assistir às aulas gravadas. Procure também participar das aulas presenciais. Se você perdeu alguma aula passada, você pode recorrer às gravações que estão disponíveis no nosso canal da igreja, mas procure sempre priorizar a presença nas aulas presenciais, a sua presença nas aulas aos domingos na igreja. Outro ponto também que o autor nos traz é sobre servir uns aos outros por meio da prestação de contas. Ele se baseia na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que fala: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Esse versículo, particularmente, ele pode ser considerado um versículo simples, né, de ser compreendido. É uma mensagem simples, porém, de certa forma, podemos considerar que esse versículo pode se tornar, né, muito difícil de ser posto em prática, pois será que estamos realmente dispostos a admitir os nossos pecados para que outras pessoas possam nos ajudar? Fica aqui mais essa reflexão para nós. Outro ponto também que o autor nos traz é sobre servir uns aos outros por meio do perdão e da reconciliação. Esse ponto está em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. É importante destacar que o verbo suportar aqui não está no sentido de tolerar, e sim no sentido de dar suporte. É importante termos clareza nessa diferença. Mas o ponto importante aqui é a questão de perdoai-vos mutuamente. E o autor nos destaca a lembrança de que nós nunca devemos nos cansar de perdoar. E, finalmente, o último ponto que o autor nos traz é sobre servir aos interesses uns dos outros e não aos nossos próprios. Esse ensinamento está na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que diz: sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Ou seja,
devemos procurar, para sermos servos, nós devemos procurar necessidades ao nosso redor e encontrar modos de satisfazê-las por meio de obras amorosas. É o que traz aqui o autor em relação a esse versículo. Esse foi o conjunto de práticas que o autor nos trouxe para que possamos construir uma comunidade cristã. No início da aula, eu falei sobre expressões que podemos utilizar para identificar essas práticas no Novo Testamento, que são uns dos outros, uns aos outros e mutuamente. Possivelmente, no momento que eu disse isso, você deve ter associado a ação de amar uns aos outros, que não foi uma das 9 ações que o autor do livro colocou para nós. Entretanto, ele coloca que devemos amar uns aos outros se desejamos que qualquer uma dessas práticas construa a nossa comunidade. Ou seja, amar uns aos outros resume todas essas práticas no sentido de construir nossa comunidade. Ou seja, o amor está na base da construção. Então, vamos encerrando a aula, porém, antes disso, vamos fazer uma breve oração. Senhor, obrigado por termos aprendido um pouco mais sobre as formas de construirmos uma comunidade cristã. Senhor, pedimos a Ti que Tu permitas que possamos colocar em prática esses ensinamentos, Senhor, que possamos refletir sobre as questões que foram aqui levantadas. Ajuda-nos, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém.